Hello students, how are you? E aí pessoal, tudo bem? I'm Teacher Carlos, sou o professor Carlos, and let's start our English class. Bora iniciar aí a nossa aula de inglês. Vejam comigo aqui quais são os objetivos da nossa aula de hoje, hein? Reconhecer os elementos que tornam um texto coeso e coerente. Então nosso foco vai estar em reading, em leitura, tá ok? Perguntinha para vocês, pensem aí. Você gosta de ler? Que tipo de leitura você gosta? Que tipo de livro? Ou se você prefere revistas, enfim. E de escrever? Você gosta? Você tem esse hábito de leitura e escrita? E seus colegas? Alguém da tua família? Sei lá, depois dá uma perguntada aí em quem estiver por perto, se gosta ou não de ler e escrever, tá bom? Bom, olha só, pessoal que tem acesso à plataforma, aqui embaixo está o link, hein? Link de acesso aqui, acesse com o teu @ escolhe a tua senha, tá ok? Para que a gente possa então praticar, tá ok, gente? Olha só, estamos aqui, hein? Falando sobre um dos seus interesses, ainda aqui na parte da atividade da lição 3, da unidade 1, diz respeito a instrumentos musicais também, apesar do foco estar em leitura. Nós vamos dizer aqui, ó, atividade 3 e atividade 4. Atividade 3, leitura, buscando a ideia principal de um texto, e atividade 4, a tarefa final, onde a gente vai praticar aqui um pouco também de oralidade, ok? Bom, lendo a ideia principal. Acompanhem comigo aqui a leitura, vamos lá. Você pode entender melhor um texto se, em primeiro lugar, ler ele todo rapidamente em busca da ideia principal. Use essas estratégias. Eu vou dar algumas ideias para vocês aqui. Para pensar, gente, que tem muita questão de vestibular, tem muita questão das provas que a gente faz por aí, em que pede qual é a ideia principal desse texto. Então eu vou ensinar para vocês aqui algumas estratégias que você pode utilizar para ajudar vocês a responder uma questão como essa. Por exemplo, olha só. Estratégia número 1, leia o título. 2, observe quaisquer figuras, caso tenha, né? Isso ajuda muito. 3, leia a frase principal, que geralmente é a primeira frase. Observe o texto de amostra. A figura e o título indicam que o texto fala sobre um homem tocando seu saxofone. É o texto que a gente já vai ler, tá bom? Nós já vamos ver. Então, nós vamos utilizar essas estratégias no texto que a gente já vai ler. Então, nós vamos ver que nós temos um determinado título, temos uma figura que indica que temos ali um homem tocando o seu saxofone, tá? Nós vamos ver que a primeira frase do texto, ou a frase principal, indica justamente isso. Então, essa primeira frase, ela vai de acordo não só com a imagem, mas também com o título, tá? Ao ler a ideia principal, você pode rapidamente descobrir sobre o que fala o texto. Então, focando no título, focando nas imagens, caso tenha, e nas frases principais que normalmente vêm ali no início, ok? Então, é isso que nós iremos fazer agora, olha só. Read the text about playing saxophone and answer. Nós vamos ler um texto que fala justamente sobre tocar o saxofone, e daí eu tenho as seguintes perguntas. What is this text about? Sobre o que é esse texto? Do you like the sound of the saxophone? Você gosta do som que é produzido pelo saxofone? Have you ever thought about learning how to play it? Você já pensou em aprender a tocar este instrumento? Vamos lá para a plataforma, pessoal. Gente, olha só, aqui está tudo aquilo que eu falei sobre a ideia principal. Ler o título, observar as figuras, ler a frase principal, que geralmente é a primeira, né? Então, bora dar uma lida aqui no pequeno texto, e daí vocês facilmente vão entender essa conexão que eu falei entre o título, a imagem e a primeira frase. Bora ler aqui, olha só. Playing my saxophone. I'm really into playing my saxophone. I usually play the saxophone on weekends and in the evening after work. I can play many beautiful songs. I'm pretty good at it. My favorite saxophone player is John Coltrane. I often listen to his songs at night. They help me relax. Repare que a primeira frase, né? I'm really into playing saxophone. Tipo, eu sou muito ligado, eu gosto muito de tocar o saxofone, que está completamente conectado não só com o título, mas também com a imagem. Beleza, gente? Então, é uma estratégia bacana que ajuda muito, tá? Vamos seguir, gente. Então, olha só. Eu tenho aqui dois textos
my guitar, me and drawing, ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês façam a leitura e respondam a pergunta que está aqui, colocando a resposta aí no caderno de vocês, tá certo? Então, aqui está o texto, façam a leitura e daí respondam a pergunta. Eu já volto. Gente, vamos lá. My guitar. Eu vou fazer a leitura, hein? I'm pretty good at playing the guitar. I play my grandfather's old guitar. It's lovely. I sometimes play quiet songs, but I usually play noisy things. I can also play the flute, but I am terrible at it. Então, mais ou menos, a pessoa que diz que ela é muito boa em tocar guitarra e que ela toca uma guitarra antiga do avô, né, que é adorável esse instrumento, e que ela às vezes toca músicas mais silenciosas, mas que geralmente ela prefere coisas mais barulhentas. E que também ela toca a flauta, mas que ela não é muito boa em flauta. Daí a pergunta foi, what is the first paragraph about? Sobre o que é o parágrafo, o primeiro parágrafo, né? Gente, a resposta correta é a terceira, eu já vou marcar porque senão já vai mudar para a próxima. Por quê? Ah, mas como que eu vou saber que é uma mulher? Se a gente for, porque aqui fala, né, a woman and her guitar, uma mulher e a sua guitarra. Se a gente observar as outras duas primeiras alternativas, elas não fazem muito sentido em relação ao texto. Porque a primeira fala, someone bad at quiet guitar songs. Alguém que é ruim em tocar. Não, muito pelo contrário, ela fala que ela é boa, né? E a segunda alternativa, a grandfather interested in the guitar. Um avô interessado em guitarra. Não, o texto não diz que ele é interessado. O texto diz que ela toca um instrumento do avô. Tá certo? Por isso, a gente marca aqui a terceira. Tá bom, gente? Bora para a segunda. What is the second paragraph about? Aqui é focando no segundo parágrafo. Sobre o que é o segundo parágrafo. Vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá.
Então, gente, vamos corrigir aqui? Vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer a leitura aqui, tá bom? Olha só. Me and drawing. I'm really into drawing. I usually draw 1 or 2 pictures every day. It's fun, and I'm good at it. My friends love my drawings. I give them a lot of drawings. Now I want to learn oil painting. Antes de eu fazer a tradução, eu tenho certeza que você fez a leitura e você entendeu bem, né? Mas antes de eu fazer a tradução, vamos dar uma comparada entre a figura, o título e a primeira frase, a frase principal do nosso pequeno texto aqui. Olhando a imagem, nitidamente a gente percebe que é uma pessoa que gosta de desenhar e desenha muito bem, por sinal, né? Daí nós temos o título, Me and Drawing, ou seja, eu e o desenho. E aqui ele fala, I'm really into drawing. A expressão quando a gente tem o verbo to be e mais into, ela é utilizada para poder falar sobre alguma coisa que você gosta muito, que você é muito interessado. Então, quando ele fala ali, I'm really into drawing, eu gosto muito de desenho. Então, a gente consegue perceber nitidamente essa conexão entre a primeira frase do texto, o título e a imagem, o que, consequentemente, nos ajuda a entender, a encontrar a tese, né, o tema sobre o que o texto está falando, tá ok? E mais ou menos ele fala assim, olha, eu gosto muito de desenhar, eu geralmente desenho 1, 2 imagens, né, todos os dias, é divertido e eu sou muito bom nisso. Meus amigos amam os meus desenhos, eu dou a eles muito dos meus desenhos. Agora eu quero aprender pintura em óleo, né, oil painting, que seria pintura em óleo, tá bom? Então tá. A pergunta, what is the second paragraph about? Sobre o que é o segundo parágrafo? A man painting pictures, a man drawing, a man and his friends. Se você marcou aqui a man drawing, você então acertou, ok? Essa é a resposta correta. Beleza, gente? Então, fizemos essa atividade, clicamos aqui em próximo. Perfeito, muito bem, você acertou tudo e passou desta etapa. Vamos começar então aqui a próxima, tá bom, gente? Seguinte, essa daqui é a tarefa final, né? Falamos sobre um hobby ou interesse. Seguinte, primeira coisa, olha só. Por um acaso você sabe tocar algum instrumento musical, tipo violão, guitarra ou a bateria, como está aparecendo aqui? Já teve algum interesse, né? Então, what do you think about this photo? O que você acha sobre essa foto? Eu acho ela bem bonita, se a gente observar aqui os instrumentos aparecendo, né? Have you ever been to a concert? Por um acaso você já participou, já esteve em algum show? If yes, did you like it? Caso você já esteve em algum show, você gostou? If not, do you wanna go? Por um acaso você gostaria de ir? Né? Então, o que nós iremos fazer nessa atividade aqui, pensando em todas essas perguntas, e vamos praticar. Então, funciona assim, olha só. Você está observando alguns instrumentos. Quando vir uma lacuna, dê informações sobre você. Ouça e depois grave a resposta correta. Quem estiver com a plataforma aí, você consegue fazer essa atividade junto. Quem não tiver, vai aparecer alternativas A, B e C. Você então precisará, você escreve aí no teu caderno qual é a alternativa correta que você acha. Como que funciona? Essa atividade aqui, ela vai simular uma conversa. É como se a pessoa que vai aparecer ali estivesse conversando comigo, tá ok? Ela vai fazer alguma pergunta, algum comentário e eu vou ter que continuar, tá certo? E daí vai aparecer essas alternativas aqui do lado direito. Uma vez que apareceu essa alternativa, eu terei que gravar para que ele identifique a gravação e a conversa continue, tá? Então, vamos observar bem, eu vou repetir mais de uma vez se preciso for, tá? Nós temos tempo, e daí você vai e me diz qual é a alternativa correta, você marca aí, ok? Bora ouvir? Vamos lá. This store has a lot of beautiful instruments. Vamos ouvir mais uma vez. This store has a lot of beautiful instruments. Terceira chance.
This store has a lot of beautiful instruments. Ok, então ele disse: The store has a lot of musical instruments. Ele falou, né, que essa loja tem muitos instrumentos musicais. Alternativa A: Yeah, can you play a musical instrument? Alternativa B: No, I'm sorry, I can't play an instrument. Alternativa C: Yes, I can play the piano. Qual que você acha que seria a resposta correta? A alternativa correta. Se eu marcar errada aqui, pessoal, depois eu posso até colocar uma errada meio que de propósito, para vocês verem como que aparece caso a gente erre, tá ok? Bom, eu acho que a correta, se você colocou aí a alternativa A, eu acho que é essa. Vamos ver se é essa. Eu vou gravar, hein? Yeah, can you play a musical instrument? Ele vai identificar. Opa, acertamos, hein? I can. I play the drums. E daí ele continua. Repare que no slide não, perdão. Na número 1 eu perguntei, você consegue tocar algum instrumento musical? Daí ele responde assim, quer ver? Vamos ouvir de novo. I can. I play the drums. I can. I play the drums. Ele respondeu, I can, tipo, eu consigo. I can play the drums. Daí ele fala, eu consigo tocar a bateria. Daí o que nós temos aqui na alternativa A? Can you play the drums? Você consegue tocar bateria? Tipo, não faz sentido você perguntar isso uma vez que ele já falou que ele toca bateria, né? Alternativa B. Are you good at it? Você é bom nisso, tipo, em tocar? E alternativa C. What instrument is it? Qual instrumento é esse? Qual seria a resposta certa? O que você acha? Eu acho que a gente já pode eliminar a letra A, né? A alternativa C está perguntando que instrumento é esse. Não faz sentido também perguntar isso uma vez que eles estão falando da bateria. Então, acho que seria a letra B. Vamos gravar. Are you good at it? Well, I think so. And I really enjoy playing. Acertamos. Vamos ouvir mais uma vez. Well, I think so. And I really enjoy playing. Mais uma vez. Well, I think so. And I really enjoy playing. Ele falou, yes, I think so. Eu acho que sim. Tipo, ele acha que ele toca bem. Daí ele complementa, I really enjoy playing. Daí ele falou que ele gosta muito de tocar. Então ele terminou ele falou assim, eu gosto muito de tocar. Qual seria a melhor expressão? Too bad, that's great, I'm really sorry. O que vocês acham? Se a gente reparar a alternativa A e a alternativa C, ela é muito... tem uma coisa mais negativa, né? Too bad, muito ruim. I'm really sorry. Eu lamento muito. Ele acabou de falar que ele gosta muito de tocar, então a melhor alternativa seria a letra B. Vamos gravar aqui. That's great. Identificou? How about you? Can you play an instrument? Ok, vamos ouvir de novo. How about you? Can you play an instrument? Mais uma vez. How about you? Can you play an instrument? Daí ele joga essa pergunta para mim. How about you? E você? Can you play a musical instrument? How about you? Can you play an instrument? Can you play an instrument? Ele está perguntando, e você? Você consegue tocar algum instrumento? Gente, aí, qual seria a alternativa? I don't like the, I like watching, I can play the. Bom, eu acho que não tem nem como a gente discutir, né? Uma vez que ele perguntou com can, a gente responde com o próprio can, né? A letra B está falando sobre watching, assistir. E a letra A de alguma coisa que não goste. Ele perguntou se a pessoa consegue tocar algum instrumento. Observe que aqui nós temos uma lacuna e daí tem que completar com alguma coisa, com algum instrumento, tá bom, gente? Eu não consigo tocar instrumento nenhum, mas eu vou inventar aqui, vamos lá. Vou gravar, hein? I can play the guitar. Identificou? That's cool. Hey, would you like a cup of coffee? Vamos ouvir de novo? That's cool. Hey, would you like a cup of coffee? Ele faz um convite para mim, quer ver? That's cool. Hey, would you like a cup of coffee? That's cool. Legal. Tipo, legal o fato de eu tocar o instrumento que eu falei. Would you like a cup of coffee? Ele me convidou para quê?
Para tomar uma xícara de coffee, café. Qual seria a melhor alternativa? Vamos ver aqui. Yeah, good idea, let's go. No, thanks. How about coffee? You're welcome. Bye. Qual seria a melhor alternativa aqui, hein? No, thanks. How about coffee? Não, obrigado. Que tal café? Vamos eliminar B, né, gente? Porque, tipo, não foi o que ele acabou de convidar? Não é verdade? You're welcome. Yeah, good idea, let's go. Eu acho que talvez ele goste, né? Da ideia. Eu marcaria a letra A, e vocês? A letra B, you're welcome. De nada? Não, né? Então, yeah, good idea, let's go. Aê, acertamos. Acertamos todas e concluímos essa lição, pessoal. Bora conversar um pouco mais. E aí, viu? Gostaram da atividade que a gente praticou ali? É bem interessante, né, essa ideia da plataforma, tipo, fazendo com que você pratique a oralidade simulando uma conversa, né? Foi o que a gente acabou de fazer. Então é isso aí, gente. Eu vou parando por aqui, tá bom? Então hoje nós aprendemos como entender um texto em inglês, praticamos mais sobre instrumentos musicais, shows, falamos aí, você deu as suas opiniões, né? Se você tinha alguém por perto aí, você conversou também sobre o assunto. É isso aí, tá bom, gente? Aqui está a referência, a principal, que é justamente a plataforma que a gente utilizou. Tela azul aqui e eu fico por aqui, ok? Thank you so much, guys. Bye, bye.